Eu quero fazer uma série de mensagens, irmãos, espero que continue no meu coração, né? Intitulada Histórias da Graça. Mostrar algumas histórias da Bíblia de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e como esse encontro transformou a vida delas. O método preferido de Deus se revelar é a história. A Bíblia é uma grande história. Então eu quero convidar você a escrever sua história. Você já escreveu a história da sua vida? Você já escreveu um testemunho, uma bênção, algo que Deus fez, a história da sua conversão? Eu quero desafiar você a escrever, falar, pastor, olha que história bonita que Deus fez aqui, pode contar. Eu quero desafiar você aqui, nós temos dezenas de histórias maravilhosas da graça de Deus. Maravilhosas, de momentos, de épocas ou da vida inteira, que você poderia mostrar e contar para que os outros sejam edificados. Você já pensou nisso? Você poderia escrever e colocar no boletim da igreja, no site da igreja, um momento que Deus interviu, que Deus abençoou, uma resposta de oração, a sua conversão, algo que Deus fez, uma tribulação que você passou, um livramento, algo extraordinário que Deus fez. Histórias da graça. Eu quero desafiar você hoje, eu não ouvi aqui, sair por aqui não. Eu quero que você pegue essa ideia, fale assim, eu vou escrever, pastor, eu vou escrever, também não é um livro, depois você pode escrever um livro. Todo mundo aqui poderia escrever um livro relatando, contando, descrevendo a ação de Deus na nossa vida. Mas eu quero que você comece a pensar nisso. E depois você fale comigo, você fala, pastor, está aqui, pode contar, pode incluir na sua pregação, pode falar lá, pode pôr no boletim, eu quero participar da ação de Deus, da ministração de Deus para outras vidas. Amém? E através do site aí vai para fora do Brasil, né? Eu tenho recebido e-mails de gente de outros países que têm ouvido essas mensagens e que têm sido edificados e que têm testemunhado de como têm sido abençoados. Então, pense nisso, ore por isso. Hoje nós vamos ver uma história da graça na vida de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Lucas 19, do verso 1 até o 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Tem um livro que foi publicado em 2009, que se chama Um Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. É um livro que é um dos mais vendidos hoje, que trata de história. É um livro muito interessante, que vai destruindo um monte de mitos, de ideias que as pessoas têm a respeito de certos fatos históricos. E há uma crítica muito forte aos chamados historiadores marxistas, que analisam a história do ponto de vista do Karl Marx, que, simplificando, acredita que o motor da história, o que move a história humana, o que está por trás de todas as ações humanas, é a dimensão econômica. Então esse livro, O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, vai acabando com esses mitos, de um monte de coisa que a gente estudou história, que leu nos livros de história, que estava errado.
por culpa dos historiadores. E tem um capítulo que fala sobre a abolição da escravatura. Que nos livros de história a gente estuda que o Brasil, no século XIX, foi grandemente influenciado pela Inglaterra. E a Inglaterra tinha interesses econômicos na abolição dos escravos. Ela tinha grandes interesses mercantis, de comércio, essa coisa toda. E ele fala que isso era um mito. Que a Inglaterra não ganharia nada economicamente falando com a abolição da escravatura. E não ganhou. Que as principais cidades inglesas perderam muito dinheiro com a abolição da escravatura. Muito. Que no século XIX, ainda com a Revolução Industrial, iria demorar um pouco para que a Inglaterra comece a ganhar dinheiro. Então esse autor, nesse livro impressionante, ele diz que a Inglaterra não ganhava nada economicamente. Que o que motivou a abolição dos escravos na Inglaterra, no século XIX, foi um movimento liderado por alguns cristãos que lutaram durante décadas no parlamento inglês para acabar com a escravidão. E que isso, do ponto de vista econômico, gerou prejuízo para a Inglaterra. E, de fato, a Inglaterra influenciou o Brasil para que o Brasil também acabasse com a escravidão. Para que o Brasil também acabasse com a escravidão. Então, guarde isso. A abolição da escravatura não foi patrocinada por interesses econômicos, mas por interesses cristãos. Cristãos. Tá bom? Guarde isso, eu vou começar a pregar e no final eu vou mostrar para você onde que eu quero chegar com essa história da escravidão aqui, tá bom? Porque esse texto mostra um homem que vivia baseado na questão econômica. A vida dele era o dinheiro. Zaqueu, a Bíblia já demonstra logo aqui no início quem ele era. Era um homem rico, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Quer dizer, ele trabalhava para Roma, ele era judeu, mas trabalhava para o império para tirar dinheiro dos seus patrícios, para mandar para Roma e para ele mesmo. Então ele era uma espécie de traidor para os seus irmãos, pessoas que nasceram, conviveram com ele. Falaram assim: como que você trabalha para o império para tirar o nosso dinheiro, o nosso suor? Você é um chefe do cobrador de impostos. Mais ou menos se você chegar lá na Palestina, pegar um palestino e diz: agora você vai trabalhar cobrando impostos para mandar para os Estados Unidos. Os caras falam assim: você é um traidor da pátria. Você está negando a nossa causa, a nossa raça, o nosso sangue, o nosso povo, a nossa história. Você está trabalhando para o império pagão. Esse é Zaqueu, o maioral dos publicanos. Ele tinha dinheiro, mas do ponto de vista do povo, das pessoas que viviam com ele, ele era um rejeitado. Ele era odiado. Ele era estigmatizado. Imagine, já vem Zaqueu. Você está lá na sua casa, no seu trabalho, já vem. Eu olho, já vem aquele cara. Por que o cobrador de imposto vem? Quem que gosta de receber cobrador de imposto? Quando meu irmão tinha comércio assim, hoje vem fiscal. Era uma correria, né? Miserável do fiscal. Agora ele vem fiscalizar para Roma, que tira a liberdade, tira o dinheiro, tira o fruto do trabalho, e chega ali, tira dos seus irmãos, e o que é pior, ainda aumenta para roubar para ele. Então ele tinha, do ponto de vista material, ele tinha uma boa condição. A Bíblia descreve ele é rico, mas ele não tinha amor, aceitação, inclusão, por aí vai. É mais ou menos a ideia que a gente tem. Hoje, na hora do almoço, eu estava lendo a revista Veja e estava lendo a reportagem lá do Sarneyquistão, mostrando que o Maranhão é o estado talvez mais pobre do Brasil, uma criminalidade, uma miséria, uma pobreza, e é o reino do Sarney. Aí na hora que eu estava lendo, alguém falou assim: morreu hoje o ex-ministro da Educação. Aí eu falei: tanta gente morre, só não morre o Sarney. Não é? Tanta gente que podia morrer, não morre o Sarney. É mais ou menos assim que o povo olhava para o Zaqueu. Ele é um traidor. Então ele estava ali.
mas ele não tinha outras coisas mais importantes, que vai mostrar que a economia, o dinheiro não é tudo na vida, muito pelo contrário. Como diz a propaganda, o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não compra. Do ponto de vista do povo, ele é assim. O Warren Wiersbe, que é um escritor, um comentarista bíblico, ele diz que Zaqueu apresentou algumas características nesse texto aqui. Ele diz que primeiro aquele homem adulto se tornou uma criança. Ele saiu correndo. Ele correu para ver Jesus. Se tornou como uma criança, como nós cantamos aqui agora há pouco. Um homem adulto correndo, um homem de posição social correndo. Porque apesar dele ter tudo aquilo, algo não estava legal no coração dele, algo não estava bem. Alguma coisa o incomodava, algo não trazia paz, alegria. E então ele ouviu falar que Jesus está passando, ele sai correndo. Um homem adulto se torna uma criança. Mais ou menos como Jesus falou, que para entrar no reino tem que se tornar uma criança. Aquele homem corre para achar Jesus. E mais, o Warren Wiersbe diz que aquele homem que procurava Jesus foi encontrado por Jesus. Então ele está procurando, ele está indo atrás, ele quer chegar, tem a multidão, ele está correndo e ele está procurando. Mas no final das contas, não é ele que procura, é ele que é achado. Ele foi encontrado. O Warren Wiersbe diz mais, diz que aquele homem pequeno se tornou grande. Ele era baixinho, mas se tornou grande. Porque Jesus falou com ele, porque ele fez algo que Jesus se agradou. Mas o Warren Wiersbe diz que aquele homem pobre, do ponto de vista existencial, emocional, relacional, aquele homem era pobre. Mas agora nesse texto ele vai se tornar rico. E o texto vai mostrar isso. E por final ele diz que aquele anfitrião que recebeu Jesus na sua casa se tornou o convidado de Jesus para a salvação. Então é uma explicação muito interessante que eu coloquei aqui para vocês, para você dar uma analisada nesse texto. Agora, isso é o que ele fez. Eu quero mostrar agora o que é que Jesus faz com esses pecadores, com esses excluídos, com esses que estão socialmente bem, economicamente bem, mas não encontraram ainda o sentido da vida, a razão de viver, a graça de Deus, o prazer de existir, a alegria de viver. O que Jesus faz? Jesus procurou esse homem. O texto diz que Jesus foi ao encontro, ele subiu naquela figueira brava, está lá em cima. Jesus foi ao encontro da figueira. A graça de Deus procura os perdidos. Antes de entrar em Jericó, na estrada que estava entrando, Jesus encontrou um perdido, que era Bartimeu, o mendigo cego, que vivia à beira da estrada, mas a graça ouviu o clamor do cego, que clamou e curou e o salvou. Então a graça vai ao encontro do perdido, do excluído, do rejeitado, do miserável, daquele que aparentemente está bem, mas o coração sabe que não está assim. Que do ponto de vista da sociedade, ele está lá no topo, mas no ponto de vista da alma, Jesus sabe que ali há uma dor, há uma ferida, há uma rejeição, há uma angústia existencial, que dinheiro nenhum, que situação boa nenhuma pode preencher. Jesus sabe, Jesus conhece, e Jesus vai ao encontro daquele homem. Porque ao se humilhar correndo, ao se humilhar subindo numa árvore, esse homem está mostrando que a vida dele não está nada bem. Que ainda que ele tenha destaque, ainda que ele tenha posição, ainda que ele tenha um trabalho que seja importante, a alma dele está perdida. O coração está vazio. E os motivos estão dominados pelo dinheiro, e o dinheiro é um péssimo patrão, e o dinheiro é um senhor implacável, e quem vive debaixo das suas regras nunca consegue satisfação, nunca consegue alegria, nunca consegue paz, porque quem vive debaixo do poder do dinheiro nunca encontra isso. Ele é um escravo, e Jesus sabe disso, e Jesus vai ao encontro dele.
E Jesus o procura, e Jesus é especialista, e essa é a missão dele, encontrar aqueles que estão em frangalhos. Jesus o procura. Quem sabe você está aqui hoje, e o seu coração está vazio, a sua alma está em frangalhos, você está estressado e cansado de tanto correr atrás do dinheiro, de tanto lutar, de tanto trabalhar, de tanto viver atrás, de correr atrás do vento, e não encontra satisfação, e não encontra alegria, e não encontra paz, e não encontra salvação. Quem sabe você está aqui hoje do ponto de vista religioso, cristão, social, você está bem. Mas Jesus conhece a alma, Jesus conhece o coração, Jesus conhece os segredos escondidos e íntimos, Jesus sabe disso tudo. E Jesus sabe o quanto a gente tenta preencher esse vazio com coisas, com entretenimentos, com posses, com trabalho, com compras, com prazeres carnais, e você vai, e o que sobra é vaziez, é angústia, é tristeza. Quem sabe você tenta suprir isso com uma rotina religiosa. Jesus vai ao encontro. Jesus está aqui. Jesus está interessado no que está quebrado, no que está ferido, machucado, no coração que está esbagaçado, como Zaqueu. Do ponto de vista humano, ele está inteiro, mas aos olhos de Jesus ele está quebrado e perdido. Perdido. Segundo, Jesus o aceitou. Além de procurar, Jesus o aceitou. Aceitou como ser humano, como gente. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, Zaqueu, eu vou pousar na tua casa. É lá na tua casa que eu vou pousar e vou comer. Aí os religiosos falam: vai comer na casa desse miserável? Desgraçado, ladrão, traidor. Hã? Jesus não sabe, esse cara não presta. Não vale nada. Ele vai comer a comida de um ladrão. Essa comida que ele vai comer é fruto de roubo. Como que ele entra na casa de um pecador? Porque o judeu entrar na casa e comer... não era assim como é hoje. Isso significava muito. Por isso que em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Entrar na casa e comer junto é um sinal que você está se fazendo igual, você tem grande consideração, você come junto com ele, é um sinal de intimidade. E Jesus vai na casa desse homem odiado. Imagine se Jesus viesse visitar, vamos supor lá meu irmão que mora em Brasília, né? Jesus estivesse passeando em Brasília e fala assim: eu vou pousar na casa do Sarney, eu não vou na casa do seu irmão. Imagine Jesus chegar e falar assim: ô Jesus, o teu povo, o teu servo dedicado aqui, só na casa daquele desgraçado. Jesus vai lá. Essa é a reação. Jesus vai lá na casa daquele homem. Ele não presta, não vale nada, é um traidor. Ele rouba dos seus irmãos para o Império Romano. É um inescrupuloso. Jesus olha para Zaqueu, não vê o cobrador de impostos, vê o ser humano. Vê o ser humano. A graça de Jesus passa por cima dos rótulos e dos preconceitos e vê a alma, e vê gente, e vê ser humano. Quando o pastor Márcio esteve aqui, ele disse que inicialmente orientaram para ele que ele ia evangelizar os travestis, ele não podia tocar. Aí ele disse que falava de longe. E aí ninguém ouvia. Aí ele falou: isso está errado. Se eu estou falando do amor de Jesus, eu vou tocá-los, eu vou abraçá-los, eu vou amá-los. Quando ele fez isso, eles começaram a ver que eles eram gente, que eles iam ouvir. E o pastor Márcio contou que um dos lugares que ele mais foi bem tratado
foi quando os travestis fizeram almoço na casa deles e o convidaram. O pastor vai almoçar na casa dos travestis. Imagina os crentes vendo um negócio desse. Ih, o pastor, hein? Quem diria? Alguns iam dizer assim, passou para o time do Ronaldo lá, né? O que o pastor quer com esse povo? O que ele vai lá? E ele mostrou a foto aqui de alguns poucos, como eles eram e o que eles se tornaram. Mas ele olhou ali e viu o ser humano, gente, pessoa amada por Deus, aceita por Deus como gente, com dignidade, com pessoas. A gente coloca rótulos, e o que Jesus mais fez foi quebrar as barreiras, os rótulos, os preconceitos, foi desfazer tudo isso. A revelação, a palavra de Jesus, a pregação mais reveladora de Jesus que ele fez foi em João capítulo 4, o maior sermão ali dele, que ele disse que ele era o Messias. E o que era adoração na nova aliança? Jesus falou isso não para Pedro, não para Tiago, não para João, mas Jesus falou isso para uma mulher. Não apenas uma mulher, mas para uma samaritana. Não apenas uma samaritana, mas uma mulher que já tinha tido 5 maridos, estava no 6º e não era casada, era amaziada. Jesus olha para aquela mulher que não era considerada gente, que não tinha dignidade, que era desprezada, humilhada, excluída, e Jesus se abre para ela, e Jesus se revela para ela, e Jesus se mostra para ela. Porque ele passa por cima desses preconceitos, dessas barreiras. Qual é o problema nosso? É que a gente diz para a pessoa assim, ó, mude de vida, depois você vem. Jesus fala, venha como você está, do jeito que você está, você é amado por Deus, você é aceito por Deus. Deus olha para você como gente, como ser humano, como pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você pode se deturpar, se depravar, se decair o máximo, mas aí ainda tem os restos da imagem e semelhança de Deus. Então você, Zaqueu, é na sua casa que eu vou ficar hoje. É lá que eu vou comer, é lá que eu vou pousar, é lá que Jesus vai. Jesus o aceita, e ao aceitar, terceiro lugar, além de procurar, aceitar, Jesus valoriza aquele homem. Jesus valoriza, eu vou comer na sua casa, na sua comida, eu vou entrar lá, eu vou estar com você. Jesus olha para nós, olha para você, olha para mim, e nos valoriza, e nos dá importância, nos dá significado, nos dá propósito. Todas as pessoas são alvo desse amor, e elas, Jesus quer que a pessoa olhe para si e olhe a si mesmo à luz desse amor e dessa graça. Que a gente olhe para nós mesmos à luz disso. A nossa autoestima não pode ser baseada em autoajuda, nesse negócio, naquilo outro. A nossa autoestima vem do amor de Jesus. A minha autoestima vem que Deus me ama. A minha autoestima está baseada que eu fui criado por Deus e que Jesus me aceita e me valoriza e me conhece e sabe quem eu sou. Daí que vem minha autoestima. Do amor de Cristo, da importância que Cristo me dá. Nada mais do que isso. Domingo passado, na hora que eu voltei para casa, passou uma longa reportagem, um programa especial sobre cirurgia plástica. Que coisa deprimente, decadente, horrível, triste. Do que as mulheres estão se submetendo e fazendo em nome de autoestima. Aquelas coisas horríveis, maridos loucos, para mudar, deformar o corpo e dizer assim, a minha autoestima depende do tanto de silicone que eu tenho no peito. Acredita um negócio desse? A sua autoestima está baseada que há um Deus. A minha autoestima foi recuperada depois de todos os meus traumas de infância, quando eu descobri que tem um Deus no céu que me criou, que me ama e me conhece pelo nome. A minha autoestima está baseada que eu sou amado de Jesus. Não no que eu faço, não no que eu tenho, não no que eu me aparento, não no que eu tenho. O Deus Criador do céu e da terra me conhece. E Ele me ama e Ele sabe quem eu sou. Amém? Deus se importa. Jesus valoriza. E por último, a graça e o Senhor Jesus, além de procurar, te aceitar, de o valorizar, Jesus o transformou.
A graça transforma, a graça muda, Jesus muda a pessoa. Deus te ama tanto que Ele aceita você do jeito que você é, mas Ele te ama muito mais, que Ele não pode deixar você do mesmo jeito. O amor de Deus te aceita lá, Zaqueu, do jeito que você é aí, ó. Você é um pecador, mas Ele te ama tanto que Ele quer te libertar da escravidão do dinheiro, Ele quer te libertar do pecado, Ele quer te libertar da ganância, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar seu caráter, Ele quer mudar seu comportamento, Ele quer mudar seus valores. Jesus nos ama, nos aceita e nos valoriza, mas a intenção de Jesus é nos transformar, é nos moldar, é nos santificar, é nos conformar à imagem dele mesmo. Por isso que Jesus se recusa a deixar uma pessoa no pecado, a deixar uma pessoa no vício, a deixar uma pessoa vivendo de maneira tal que desonra o seu nome por causa do seu amor. O amor de Jesus alcançou Zaqueu e quando ele se sentiu aceito, ele sempre foi rejeitado, ele sempre foi estigmatizado, excluído, injuriado, difamado, e tudo isso com razão. Agora veio o Deus encarnado, entra na sua casa, o aceita, fala com ele, chama pelo nome, come da sua comida. Zaqueu é tocado por essa graça. O método de Deus é sempre esse, ele dá o amor. Ele entrega o amor, Ele extravasa o seu amor, e Deus acredita que esse é o único método que transforma o seu amor, as vidas, é a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ele dá. A gente fala assim, mas se ficar falando disso, será que a pessoa não vai abusar disso? Será que ele não vai mudar? Não aconteceu com Zaqueu. Jesus entrou, aceitou, comeu, valorizou, e quando a graça de Jesus se manifestou, Zaqueu foi constrangido. Zaqueu foi mudado. A presença de Jesus trouxe para ele a realidade do pecado, a convicção de pecado, de que a vida dele é contrária ao plano de Deus, de que o que ele está fazendo é errado e ele sabe disso, e a presença de Jesus o constrange, o muda. O problema nosso é que a gente chegaria lá e falaria assim, Zaqueu, eu posso até entrar na sua casa, mas antes, eu vou fazer uma palavra, trazer uma palavra, antes de comer. Zaqueu, eu só como aqui se você mudar de vida, seu ladrão. Você precisa se arrepender, seu pecador miserável. A gente vai começar por aí, certeza. Começa por aí. Primeiro você tem que... Jesus senta e o amor vai agindo, silenciosa e poderosamente. E o amor vai transformando. E o amor vai mudando. Deixa eu contar uma história que eu já contei aqui, mas me perdoe, né? Os meus filhos, a minha mulher, falam assim, essa é a 5ª vez que você conta essa história. Eu falo assim, não tem problema. Eu gosto da história, a história é bonita, encaixa. Paulo Capelletti, lá de São Paulo, que espero trazê-lo aqui um dia. Ele contou que um dia lá nas ruas de São Paulo, na Cracolândia, ele encontrou um homem deitado no meio do lixão ali. O homem estava podre, fedido, sujo de todo jeito. Ele pegou o homem e levou para a casa dele. Deu um banho. Depois o homem saiu, ele disse que ainda estava fedido. Deu outro banho no homem. Deu uma escova e falou, tira esse fedor que ninguém aguenta. Deu um barbeador. Fez a barba, cabelo e colocou um prato de comida lá. E daí o cara começou a comer. E ele começou a pregar. Jesus, Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Aí ele, tem mais. Pegou outro prato. E ele falando. E foi comer um monte. E ele falando. E terminou. Eu falei, e agora? Você quer Jesus ou não quer Jesus? Ele falou, quero. Claro que eu quero. Orou com o homem, o cara aceitou, creu em Jesus, mudou de vida. Aí o Paulo falou, então, você entendeu tudo que eu falei para você? Aí ele falou, para dizer a verdade, eu nem prestei atenção no que você falou. Eu estava comendo aqui, eu nem ouvi bem o que você falou. Mas como é que você aceitou Jesus? Ele falou, olha rapaz, eu já ia aceitar, na hora que você me pegou no lixo e me trouxe para cá, eu falei, esse homem só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus. E o que for de Deus eu quero para a minha vida. Hoje esse homem tem um emprego, trabalha, saiu dessa vida, porque é o amor que transforma, é o amor que muda, é a aceitação, é o nosso interesse, é aquilo que a gente faz. Jesus vai lá e a presença de Jesus começa a constranger Zaqueu. Jesus não falou nada, mas Zaqueu fica de pé. E Zaqueu diz para Jesus,
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. A metade. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele vai restituir muito. Ele roubou bastante. E eu vou dividir metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. O amor, a graça transformou aquele homem, mudou o coração, o caráter, os valores. Ele foi liberto do poder do dinheiro. Ele era escravo do dinheiro, agora ele conheceu o amor que liberta dessa escravidão miserável, que traz uma nova vida, uma nova alegria. Jesus fala: hoje entrou salvação nessa casa, porque ele estava perdido, e eu vim para restaurar o perdido, para salvar o perdido, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Zaqueu estava perdido, mas foi salvo por Jesus. Aleluia, aleluia. Você já foi salvo, você já foi transformado, sua vida já foi mudada, você já produziu frutos de arrependimento, as suas atitudes mostram que a graça já transformou você, ou você ainda está preso, escravizado, viciado, dominado, numa tristeza, numa falta de sentido, numa perturbação, numa angústia, numa ansiedade. Jesus veio e libertou Zaqueu, e salvou Zaqueu. Ele se tornou mais pobre financeiramente, mas se tornou rico diante de Deus, salvo, e o seu nome escrito no livro da vida para sempre. E você, meu irmão? Você que está aqui hoje, você já foi salvo, sua vida já foi transformada, você já foi liberto do vício, do pecado, do domínio do dinheiro ou de qualquer outro pecado. Jesus já mudou sua vida, suas atitudes mostram isso. Porque há muita coisa sendo pregada hoje que não muda a vida de ninguém, que não transforma, que não liberta. Esse é mais um daqueles testemunhos que eu preguei domingo passado, como Paulo, que se fosse para a igreja não ia dar certo. Antes de Jesus ele tinha, depois de Jesus ele perdeu. Só que ele ganhou a salvação e o amor e a aceitação que dinheiro nenhum dá. Que dinheiro nenhum dá. Deixa eu concluir voltando àquela história para vocês. John Newton foi um homem que viveu no século XVIII, na Inglaterra. Criado de maneira difícil. Uma vez ele foi raptado, trabalhou no navio, depois ele se tornou capitão de um navio. Ele tinha ido para a marinha, depois ele se tornou capitão de um navio. O navio dele era um navio negreiro. Ele pegava escravos na África e levava como escravos para a Inglaterra. E o John Newton, as pessoas que trabalhavam com ele diziam que ele era pouco diferente de um animal. O homem era ruim e duro. Alguns dizem que ele não passava de um miserável. E ele levava os escravos naqueles navios negreiros para a Inglaterra. Aqueles de forma, não sei se você já viu isso, mas era uma coisa terrível os navios negreiros, não? Então a poesia do Castro Alves, que eu até peguei um verso que eu sempre gostei dessa parte. Que o Castro Alves dizia assim, chama navio negreiro, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Os navios negreiros eram coisas terríveis. Terríveis, eu nem vou falar algumas coisas aqui, que faziam lá, porque se você não jantou, pode atrapalhar o seu jantar. O John Newton, um dia no mar, viu uma grande tempestade. E o barco estava para afundar. E diante da morte ele clamou, Senhor Deus, Deus do céu, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. E o navio não afundou. O navio não afundou. E ele saiu dali grato. Ainda passou alguns dias, um momento na vida dele, mas aquela oração e a libertação, o livramento que Deus deu para ele, foi agindo no coração, na mente, na alma dele, que o John Newton abandonou o navio negreiro,
se entregou para Jesus, se tornou um pastor, depois estudou e se tornou um pastor. John Newton, na sua pregação e na sua vida, influenciou um jovem chamado William Wilberforce, um jovem da aristocracia inglesa. Wilberforce foi tocado por ele, pela pregação, pelos ensinos, e o Wilberforce tinha um chamado, queria cantar e pregar a palavra como pastor. E o John Newton instruiu: você faz parte da Câmara, da política, sirva a Deus na política, e faça o que você puder fazer para acabar com a escravidão, para acabar com essa monstruosidade. John Newton escreveu o hino mais famoso dos Estados Unidos, Amazing Grace, graça incrível, graça maravilhosa. Todos os grandes cantores americanos já cantou essa música. Semana passada, a Oprah, a apresentadora mais famosa dos Estados Unidos, estava encerrando o seu programa depois de 25 anos. Como que ela encerrou? Cantando Amazing Grace. E mostrando que ela esteve lá durante muitos anos, por causa da maravilhosa graça. John Newton compôs esse hino. William Wilberforce, inspirado, iluminado por ele, lutou a vida inteira. Foi rejeitado, humilhado, zombado, mas lutou a vida inteira na Câmara dos Deputados lá, na Câmara dos Comuns na Inglaterra, para acabar com a escravidão. E o Wilberforce, no ano em que ele morreu, ele viu a escravidão sendo extinta na Inglaterra. A vida de William Wilberforce virou um filme chamado Amazing Grace, que no Brasil foi traduzido por Jornada pela Liberdade. Assista esse filme, veja a história daqueles cristãos, daqueles homens que, movidos pela graça que transforma, pela graça que muda, pela graça que transforma, produziu uma mudança na Inglaterra, acabando com a escravidão, libertando os negros, e aquela ação lá chegou aqui no Brasil e acabou com isso. E aquele historiador diz, em 2007 completou 200 anos que a Inglaterra libertou os escravos, motivado por ideais cristãos. John Newton compôs esse hino, maravilhosa graça, ó quão doce é o som que salvou um. Aqui na tradução eles traduziram por miserável, mas literalmente John Newton queria dizer que salvou um desgraçado como eu. Um animal que eu era. Um homem mau, terrível, mas a maravilhosa graça me salvou. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. E quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhantes como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus, de que quando começamos no princípio, por muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já passei. A graça de Jesus me trouxe seguro, tão distante, e a graça me conduzirá até o lar. Ó maravilhosa graça, ó quão doce é o som que salvou um desgraçado como eu. Eu quero chamar você para ouvir esse hino por um negro, cantor negro, pastor americano, num vídeo. Eu quero que você ouça isso. Ele explica um pouco a música, eu já expliquei. Eu quero passar esse vídeo e você acompanhe nesse auditório, nesse meio, e o poder dessa música cantada em inglês, com a tradução, a legenda, e veja o que Deus fez na vida de um homem e o que transformou até aqui no nosso país. A maravilhosa graça, a graça incrível do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Hoje, essa noite, é noite de salvação para você, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não foi salvo, que ainda não foi transformado. Feche os seus olhos, fale: Jesus, muda a minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração. Graça transforma a minha vida, me liberta, me perdoa, me cura, me salva, Jesus. Fale com Deus. Como está o seu coração, sua alma?
Deus conhece, Jesus conhece, Jesus te ama. Jesus não veio condenar nem julgar, Jesus veio salvar. Veio salvar você, veio libertar você. Coloque diante de Deus a sua vida, feche os seus olhos e fale com Deus. Se você quer que eu ore por você, se você está precisando de oração, está precisando de Jesus, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você. Saia do seu lugar, vem aqui, diga eu quero receber de Deus, de Jesus, da graça, da transformação, da libertação e da salvação. Venha aqui na frente, pode sair do seu lugar, venha, não importa se você é da igreja, se você não é da igreja, venha aqui na frente e vamos orar ao Senhor. Coloque-se diante de Jesus com o coração aberto e sedento. Feche os seus olhos. Fale com Deus, vamos orar. Pode sair, saia do seu lugar. Venha aqui na frente. Se você quer ser tocado, visitado, transformado, curado por Jesus, venha aqui na frente. Coloque sua vida na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus, porque o Senhor ama cada um aqui, meu Pai. E o Senhor vai ao encontro de cada um, no coração, na alma. E o Senhor sabe que cada um desses irmãos precisam. O Senhor sabe a dor, a tristeza. E nós sabemos que Tu és o Deus que cura, que liberta e que salva, Jesus. Toca nestas vidas com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Toca no corpo, na alma, nos sentimentos, no espírito. Jesus amado, liberta, tira a tristeza, a angústia, tira a perturbação e traz paz, alegria, em nome de Jesus. Espírito Santo seja derramado sobre cada um, sobre todos nós. Deus amado, que a Tua mão de graça e misericórdia toque nessas vidas, toque nessas pessoas, toque em cada um aqui, meu Deus, e tire a dor, o sofrimento, a tristeza e coloque alegria, fé, salvação, libertação, cura em nome de Jesus. Que essa graça possa ser derramada sobre todas as pessoas aqui nessa noite. Que possamos sair daqui cantando: eu que estava perdido fui achado. Eu que estava longe fui aproximado. Eu que estava doente fui curado. Eu que estava preso fui liberto pela maravilhosa graça de Jesus. E a minha vida foi transformada, foi mudada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aquece os corações aqui com Teu amor. Renova a fé. Aquece a alma. Enche, Senhor, de ternura, de bondade, que a graça de Jesus nos comova, nos sensibilize, que a graça de Jesus nos cure, nos liberte das preocupações, das dores, dos vícios, da escravidão desse mundo, meu Pai. Liberta aquele que está escravizado ao dinheiro, à ansiedade, à preocupação. Quebra o jugo, Senhor, despedaça, em nome de Jesus, e traz paz, a paz de Jesus, a salvação de Jesus. Que ninguém possa sair dessa noite aqui perdido, ó Deus, mas saia achado pelo amor de Deus, saia transformado pela palavra de Deus, para uma vida nova, uma vida transformada, uma vida energizada por Deus e cheia do Espírito Santo. Que seja assim, meu Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus.